Imagine caminhar por uma rua tranquila da sua cidade. Casas modestas, árvores balançando suavemente ao vento, o som distante de risadas infantis. Tudo parece comum, até que você nota uma casa em ruínas, com janelas tapadas por tábuas e o jardim tomado por ervas daninhas. As pessoas passam por ela apressadas, desviando o olhar, como se evitar encarar aquela construção fosse uma forma de se proteger de algo invisível. Essa casa, neste exato momento, guarda um segredo sombrio. E é sobre esse segredo que vamos falar hoje. Bem-vindo ao canal É Curioso. Aqui, mergulhamos em histórias reais, perturbadoras, que desafiam nossa compreensão do mundo e da natureza humana. O caso de hoje é mais do que uma simples tragédia. É uma ferida aberta, um eco de dor que atravessou décadas, envolvendo lendas, investigações e um silêncio que parece tão denso quanto as paredes daquela velha casa. Esta é a história de uma menina que foi morta, mas cuja presença, segundo os moradores da pequena cidade de São Benedito, no interior do Brasil, nunca deixou o local. Tudo começou em 1993. A cidade era pacata, com pouco mais de 6.000 habitantes. Um lugar onde todos se conheciam pelo nome, onde as portas ficavam destrancadas e onde a tranquilidade era quase entediante. Mas tudo mudou em um dia nublado de abril. Clara Helena, de apenas 8 anos, desapareceu no trajeto entre a escola e sua casa. Era um caminho curto, não mais que 6 quadras, e, mesmo tão nova, ela já fazia esse percurso sozinha havia meses. Às 3 da tarde, como de costume, a escola liberou os alunos. Os colegas disseram ter visto Clara caminhando com sua mochila vermelha, distraída, chutando pedrinhas pelo caminho. Mas ela nunca chegou em casa. A mãe, Dona Regina, esperou até o início da noite antes de acionar a polícia, imaginando que Clara talvez tivesse se distraído na casa de algum amigo. Mas à medida que as horas passavam, a preocupação virou desespero. E a busca pela menina mobilizou toda a cidade. As primeiras 24 horas foram frenéticas. Vizinhos, voluntários, policiais e até padres ajudaram nas buscas. Cartazes foram espalhados, e cada canto da cidade foi revistado, desde terrenos baldios até o cemitério local. Mas nenhum sinal de Clara. Nenhum grito, nenhum vestígio, nenhuma peça de roupa. Você consegue imaginar o que é perder um filho assim, sem nenhuma explicação? O desespero de uma mãe que olha para a porta todos os dias, esperando que sua filha apareça com um sorriso no rosto e diga que tudo não passou de um mal-entendido. A cidade inteira ficou em estado de choque. E a comoção só aumentou quando, 3 dias depois, o corpo de Clara foi encontrado em uma construção abandonada a apenas 2 quarteirões de sua casa. Estava deitada de lado, com as mãos sobre o peito, como se alguém tivesse tentado dar a ela uma espécie de descanso final. Mas não havia descanso ali. Havia terror, silêncio e muitos mistérios. A descoberta do corpo abalou profundamente a população de São Benedito. A pequena Clara havia sido brutalmente assassinada, mas o cenário do crime parecia estranho. Não havia sinais claros de violência extrema. Nenhuma gota de sangue. Nenhum objeto cortante próximo. O laudo pericial apontaria dias depois que a causa da morte foi asfixia. A menina havia sido sufocada com algo macio, possivelmente um travesseiro ou até mesmo uma mão. Mas o que mais chamou a atenção foi o estado em que seu corpo foi encontrado, limpo, com os cabelos penteados, como se alguém tivesse cuidado dela depois da morte. Além disso, no chão, ao redor do corpo, estavam espalhadas folhas secas. Muitas delas, folhas que não deveriam estar ali, pois aquele andar da construção estava completamente fechado e sem acesso externo. O perito, ao ser entrevistado semanas depois, revelou que aquilo foi uma das coisas mais bizarras que já presenciou na carreira. Parecia uma oferenda, ou uma espécie de ritual, disse ele. O mistério se aprofundava. A polícia iniciou uma investigação intensa. 3 suspeitos principais surgiram nos primeiros dias: um pedreiro que trabalhava perto da escola, um vizinho solitário com histórico de distúrbios mentais e um professor substituto que havia sido demitido após denúncias de comportamento inapropriado. Todos foram interrogados, mas nenhum deles pôde ser ligado diretamente ao crime. As evidências eram escassas, e os relatos da vizinhança, contraditórios. O caso começou a esfriar. Mas a cidade não. Algo havia mudado em São Benedito. As crianças passaram a ter pesadelos frequentes. Muitos pais relataram que seus filhos falavam com alguém invisível, que se apresentava como Clara. E a velha construção onde o corpo foi encontrado começou a ser evitada por todos, até mesmo pelos sem-teto. Relatos de gritos, risadas e até choros durante a madrugada começaram a se espalhar. Algumas pessoas juravam ter visto a menina de vestido branco nas janelas quebradas. Seria imaginação coletiva, ou algo realmente sobrenatural estaria acontecendo ali? Esse tipo de caso sempre nos obriga a refletir. Você acredita que certas tragédias deixam marcas no mundo físico? Que lugares podem guardar não apenas memórias, mas presenças? E se fosse com alguém da sua família, você conseguiria seguir em frente sem respostas? A mãe de Clara, Dona Regina, nunca se recuperou totalmente. Ela passou a visitar a construção todos os domingos, levando flores e conversando sozinha, sentada no degrau da entrada. Muitos acharam que ela havia enlouquecido, mas talvez ela estivesse tentando manter viva a conexão com sua filha, ou, quem sabe, esperando um sinal. Alguma coisa que lhe dissesse: ela está em paz.
Mas esse sinal nunca veio. Ao contrário, aos poucos, o caso de Clara foi esquecido pelas autoridades. A investigação foi arquivada. Os suspeitos voltaram às suas vidas. E o tempo, como sempre, tentou apagar as dores. No entanto, o tempo nem sempre é suficiente para enterrar uma história. E no caso de Clara, quanto mais os anos passavam, mais cresciam os relatos de eventos estranhos na casa onde seu corpo foi encontrado. Em 2001, um grupo de jovens decidiu entrar no prédio à noite, em um desafio típico de adolescência. Queriam provar que não havia fantasmas, que tudo não passava de lenda urbana. O que eles viram lá dentro mudou suas vidas. Um dos rapazes, Rafael, hoje com mais de 40 anos, deu uma entrevista para um podcast local no ano passado. Ele relatou que, ao subir a escadaria da casa, ouviu passos leves atrás de si, como os de uma criança descalça. Ao virar-se, não havia ninguém. Mas todos os outros também ouviram. Um deles chegou a sentir uma mão fria segurar seu pulso. Eles saíram correndo do local, em pânico, jurando nunca mais voltar. Curiosamente, no dia seguinte, todos os tênis dos rapazes estavam cobertos por folhas secas, apesar de nenhum deles lembrar de ter passado por áreas com vegetação. Você acredita em manifestações espirituais? Acha possível que uma alma permaneça presa a um local por causa de uma morte violenta e sem justiça? O que explicaria tantos relatos parecidos, vindos de pessoas diferentes em épocas distintas? Não estamos falando de vídeos falsos da internet ou histórias inventadas para impressionar. São depoimentos sinceros, de gente simples, que nunca buscou fama nem recompensa. Ao longo dos anos, padres, pastores e até médiuns foram chamados para tentar limpar a casa. Todos eles relataram uma energia pesada, densa, sufocante. Um dos médiuns mais experientes da região chegou a dizer que ali havia uma presença confusa, angustiada, como de uma criança procurando a mãe. Essas palavras tocaram profundamente a comunidade, reacendendo o interesse pelo caso. Em 2014, um grupo de moradores criou uma petição para reabrir a investigação, pressionando as autoridades com novas informações e evidências. A reabertura do caso de Clara, em 2015, trouxe à tona detalhes que haviam sido ignorados na primeira investigação. Novas técnicas de análise forense, principalmente com o uso de DNA, permitiram reexaminar objetos que antes haviam sido considerados irrelevantes. Uma das folhas encontradas ao lado do corpo, que havia sido preservada como parte do material simbólico da cena, revelou vestígios de saliva. A análise indicou que a amostra pertencia a um homem, hoje com mais de 60 anos, que havia trabalhado como eletricista na região durante o ano de 1993. O nome dele não havia aparecido nos registros anteriores, o que levantou suspeitas sobre falhas na investigação original. Ele foi localizado, interrogado, embora tenha negado qualquer envolvimento, entrou na lista de suspeitos. O caso voltou às manchetes locais, dividindo a população entre os que acreditavam finalmente estar perto da verdade e os que temiam mexer com forças que não deveriam ser perturbadas. Mas o que mais assustou a todos foi o que aconteceu no dia seguinte à publicação da matéria que revelava o DNA. A casa onde Clara foi encontrada pegou fogo. De forma inexplicável. Não havia fios conectados, nenhum foco de calor identificado, nenhum morador. O incêndio começou pelo andar onde o corpo dela havia sido achado, e se espalhou rapidamente, consumindo tudo. A perícia não conseguiu encontrar a origem do fogo. Para muitos, foi um sinal, ou Clara finalmente havia sido libertada, ou alguém ou algo estava tentando encerrar o assunto para sempre. E você, o que pensa disso? Coincidência ou algo mais profundo? O caso, mais uma vez, esfriou. O eletricista nunca foi preso, pois as provas ainda eram consideradas circunstanciais. E a comunidade seguiu dividida. A casa foi demolida, e no terreno hoje é apenas um matagal. Mas dizem que, às vezes, quando o vento sopra forte durante a noite, é possível ouvir passos leves, folhas secas se movendo, e uma voz suave chamando por mamãe. Ao final dessa história, nos resta a sensação de vazio, de injustiça não resolvida, de perguntas que ecoam no silêncio. Por que alguém faria mal a uma criança tão pequena e inocente? O que leva uma mente humana a cometer um ato tão cruel, sem qualquer explicação, sem deixar rastros, sem remorso? E como a dor de uma perda tão brutal pode reverberar por décadas, afetando não só uma família, mas toda uma comunidade? Essa é a parte mais sombria do verdadeiro crime. Ele não termina com a morte. Ele continua nos traumas, nas ausências, nas lembranças que não podem ser esquecidas. Clara Helena, a menina que foi morta, se tornou uma espécie de símbolo silencioso do que não pode ser ignorado. Sua história permanece viva, tanto nas memórias da cidade quanto nas sombras que sussurram através das folhas secas. Porque, no fundo, todos nós tememos que algo assim possa acontecer com alguém que amamos. Histórias como a de Clara nos obrigam a olhar para dentro, a refletir sobre a fragilidade da vida, sobre a importância da justiça, sobre o quanto precisamos estar atentos aos sinais do mundo à nossa volta. E você, já sentiu que um lugar carrega uma energia diferente? Já teve a impressão de estar sendo observado, mesmo estando sozinho? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode fazer parte do próximo episódio. Aqui no canal É Curioso, cada relato importa. Porque o que é estranho para alguns, pode ser um sinal para outros. E quando o silêncio é profundo demais,
Talvez ele esteja tentando dizer alguma coisa. Histórias como a de Clara nos obrigam a olhar para dentro, a refletir sobre a fragilidade da vida, sobre a importância da justiça, sobre o quanto precisamos estar atentos aos sinais do mundo à nossa volta. E você? Já sentiu que um lugar carrega uma energia diferente? Já teve a impressão de estar sendo observado, mesmo estando sozinho? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode fazer parte do próximo episódio. Aqui no canal É Curioso, cada relato importa. Porque o que é estranho para alguns, pode ser um sinal para outros. E quando o silêncio é profundo demais, talvez ele esteja tentando dizer alguma coisa. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Toda semana, traremos mais histórias como esta, reais, perturbadoras e curiosas. E lembre-se, às vezes, o terror não está nos filmes, mas na realidade que se esconde bem ao nosso lado. Até o próximo vídeo.